Jonas de Oliveira, o Corinthians vai contratar? Vai. Há a promessa feita ao Dorival de pelo menos 3 reforços. Mas não dá para imaginar que exista uma negociação em andamento, porque o presidente do clube, nesse momento, está pensando em se salvar. E está pensando e sonhando, né? Porque está difícil que ele consiga essa salvação. O Adriano Rubens fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, antes de falar sobre reforços, a gente precisa entender os próximos atos, né? E essa segunda-feira vai ser super importante, até porque o presidente, nossa, eu ia falar Júlio Casares, né? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, participará de um processo de impeachment. Foi convocada uma reunião para a noite dessa segunda-feira, no Parque São Jorge, para votar. O Conselho Deliberativo vota se aprova ou não o impeachment do Augusto. Essa reunião ela já começou, né? Vocês vão lembrar, faz bastante tempo, e só que a reunião não acabou. O clima que é completamente diferente. Na oportunidade, muitos torcedores da Gaviões estavam do lado de fora, ameaçando os conselheiros que votassem pelo impeachment do Augusto. Agora a Gaviões abandonou o Augusto, ele foi indiciado por 3 crimes, lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, por conta do escândalo da Vai de Bet, e perdeu uma série de apoios dentro do clube. Então, eu diria que é 99,9999% de chance de ele sofrer um impeachment nessa segunda-feira. A partir daí, ele é afastado de forma sumária, convoca-se uma reunião, uma votação entre os sócios para ratificar ou não essa decisão. Essa reunião entre os sócios precisa acontecer em no máximo 30 dias, tá bom? Pedro Afonso Almeida Franco, boa noite, Nicola. E o Augusto Melo, hein? Quero ver agora a delação premiada. Ele insiste que é inocente. Meu Deus! Sou a favor de uma eleição que tenha limite de gastos. Abraços, campeão. Deixa eu falar rapidinho sobre essa história da delação premiada. No vídeo de hoje cedo, vou até dividir tela rapidinho para voltar nesse tema aqui, ó. Tá no vídeo da manhã, tá? Depois vocês assistam, por favor, é importante para o canal. Uma pessoa do Corinthians me ligou, aqui, ó. Pra vocês entenderem do que se trata. O Alex Cassundé, que foi escolhido pelo Corinthians como um intermediário do acordo com a Vai de Bet, embora ele não tenha atuado como intermediário, o Cassundé é aquele laranja que ganharia 25 milhões de reais de intermediação, mesmo sem ter participado do movimento. Só que vocês sabem que descobriram isso, acabaram por impedir que o contrato fosse pago integralmente, e por conta dessa situação, o Alex Cassundé não ganhou esses 25 milhões de reais. De qualquer forma, a polícia conseguiu constatar que de 1 milhão e 400 mil que caíram na conta do Cassundé, 1 milhão acabou indo parar nas contas de uma empresa ligada a uma facção criminosa. E foi por causa disso que a investigação policial avançou, e foi por causa disso que o Alex Cassundé, o Augusto Melo e mais 2 ex-dirigentes do Corinthians, Sérgio Moro e Marcelo Mariano, foram indiciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Pois bem, o Alex Cassundé se sente o grande prejudicado dessa história. E o advogado dele procurou o delegado que cuida do caso, Thiago Correia, para negociar uma delação premiada. O que é uma delação premiada? É quando alguém que está sendo investigado, acusado ou já virou réu, aceita fazer um novo depoimento, prometendo trazer toda a verdade em troca de benefícios. Benefícios como diminuição de pena, mudança na sua situação, enfim, não é que ele vai ser absolvido, mas ele teria a sua pena atenuada. Aconteceu pra caramba no país, né? E essa é uma negociação que existe nesse momento, tá bom? Marcelo Silva, Nicola, com o Yuri machucado, será que o Corinthians vai atrás de outro atacante? Marcelão, vamos ser sinceros, bem sincero, cara. Para você tentar fechar com o atacante, você precisa do departamento financeiro e do presidente. Nesse momento, o presidente está vivendo os últimos momentos. Então, eu acho que essa janela de 1º a 10 de junho, ela vai ser muito prejudicada. Dificilmente ela vai garantir alguma coisa para o Corinthians por conta exatamente dessa situação. Presidente caindo, enfim. O que achou do Timão ontem? Na minha opinião, o Timão foi melhor que o Galo, mesmo com o time misto jogando fora de casa. O que faltou mesmo foi o gol para vencer. Sobre CR7, acho que não vem para o Brasil. Estou com você em relação ao CR7. Ficaria muito surpreso, muito surpreso se ele aparecesse. Seria espetacular para o nosso produto futebol, mágico, independentemente do clube, mas não acredito. Sobre o Corinthians, acho que a sua opinião é boa. Acho que o Corinthians melhorou muito defensivamente, né? Quer ver? Estava até levantando. Acho que foi o 4º jogo seguido que o Corinthians não tomou gol.
tem muito a ver com o Dorival Júnior. Vai tentar lembrar quando é que o Corinthians do Ramon Dias teve tanta sequência sem... 0x0 com o Atlético, 1x0 com o Novo Horizontino, 1x0 com o Santos e 1x0 contra o Racing. Então são 4 jogos seguidos sem levar gol. Pode pesquisar aí. Depois pesquisem e me ajudem com essa. Quando foi que o Corinthians conseguiu ficar 4 jogos sem tomar gol? Tô vendo aqui e não tem. Ficava um jogo sem tomar, 2 aqui, ó. Não, 3 aqui, ficou 3. Vitória contra o Barcelona 2x0, vitória contra o Palmeiras 1x0 e empate em 0x0 com o Palmeiras. Foram 3 jogos, tá? Mais 4 não teve. Enfim. Felipe Soares, boa noite, Nicola. Sabe informar qual é a previsão para terminar a reunião da votação do processo de impeachment do Augusto amanhã? Agora com o Yuri fora por 3 meses, já sabe se tem atacante na mira? Felipe, duvido não, mas é que os caras já estão... assim, vamos lá. A possibilidade de o Yuri sair era real, né? E antiga. Já falaram em Wolverhampton, em West Ham, em Sporting de Portugal, enfim. Até por isso, estavam especulando a contratação do Firmino. Só que o Firmino ganha 10 milhões de reais por mês no Al Ahly da Arábia Saudita e ele tem mais 1 ano de contrato por lá. Ia mandar mensagem para saber sobre previsões de horários, né? Deve começar às 19 horas, né? Na teoria, são 30 minutos para acusação e mais 30 minutos para defesa. E a partir daí começam os votos fechados. Mas o advogado do Augusto já havia falado que ia exigir um tempo maior de defesa do que esses 30 minutos, tá bom? Augusto, Claudinei destruíram a base, contrataram 80 jogadores e não tem nenhum aproveitado. 80 não, foram 87. E pelo menos uns 20 desses já foram dispensados, tá bom? Bora fechar o vídeo para responder se Augusto Melo, presidente do Corinthians, pode ser preso. Você sabe que na noite dessa quinta-feira ele foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de 3 crimes: furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E muitos torcedores do Corinthians passaram a se perguntar se ele pode ser preso. Nesse momento a chance é 0. Conversei com um delegado que cuida do caso, o Thiago Correia, ele disse que não há motivos para a prisão por agora. Na próxima semana ele vai enviar o relatório final para o Ministério Público, que vai fazer a avaliação e, se entender que não há necessidade de mais esclarecimentos, deve levar o Augusto Melo, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano para serem julgados. E aí a coisa fica bastante complicada. O crime de furto qualificado pode causar de 4 a 10 anos de reclusão, associação criminosa de 1 a 3 anos, enquanto lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos. O presidente Augusto Melo convocou uma entrevista coletiva que aconteceu às 15 horas na Neoquímica Arena. Nessa entrevista, ele assegurou que é inocente e também garantiu que não renuncia. Pegar uma declaração dele, abre aspas, não passa pela minha cabeça em hipótese alguma renunciar, mesmo porque eu não devo nada. Se houve algum problema nesse contrato, a polícia vai identificar. Importante contar também que a Gaviões da Fiel emitiu nota um pouquinho antes dessa entrevista coletiva, afirmando que vai cobrar a saída do Augusto, abre aspas para essa nota. Diante das recentes notícias, o Gaviões vem a público, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo. Prometo acompanhar os desdobramentos dessa história e quero acrescentar também que um pedido feito por um dos conselheiros próximos ao Augusto, para que a reunião de segunda-feira, que vai votar o impeachment, fosse adiada ou remarcada, esse pedido na justiça já foi recusado. Nesse momento, a reunião está confirmada. E você, o que pensa sobre o Augusto? Entende que ele pode ser preso? Afastaria o presidente do Corinthians? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.